Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora falar sobre essa importantíssima vitória que fez do Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro de 2025. Mais uma vitória fora de casa, né, gente? Esse Palmeiras que tem sido um visitante tão indigesto, não só no Campeonato Brasileiro, mas também em outras competições, diga-se de passagem, Libertadores e Copa do Brasil. Bom, como vocês sabem, eu gosto de fazer o vídeo depois, né, para ter acesso mesmo a toda a repercussão, a entregar a melhor experiência aqui para vocês. Ver a coletiva do Abel, eu acho interessante a gente passar por alguns pontos e ter uma visão mais macro de tudo, né? É verdade, o jogo ontem foi às 4 horas, daria até para eu fazer após o jogo, mas mesmo assim eu decidi fazer o vídeo depois, enfim, como eu falei, para ter acesso a toda a repercussão, ter acesso a tudo que aconteceu no pós-jogo, para a gente conversar aqui de uma maneira com todos os elementos, com todos os pontos nessa conversa, nesse bate-papo. Combinado, gente? Bom, como eu falei na introdução do vídeo, né? Mais uma importantíssima vitória. Eu acho que o Palmeiras tem se mostrado muito consistente, muito regular, como eu sempre falo aqui para vocês. Muitas vezes o Palmeiras não joga de uma forma brilhante, não joga de uma forma vistosa, mas é muito eficiente. Ontem foi um jogo que comprovou mais uma vez isso. E essa é a identidade do Abel, essa é a identidade da comissão, sobretudo, essa é a identidade do Palmeiras nessa era Abel, né? Você vê que a reformulação ela está acontecendo, ela está em andamento, mas os velhos costumes, a velha identidade, ela está também se renovando, mas de uma forma com que não perdesse a essência, né, desse time cascudo, esse time resiliente, esse time que, como eu falei, muitas vezes não é brilhante, mas é eficiente. A vitória é o mais importante acima de tudo, é o mais importante do que jogar bem, é mais importante, enfim. Eu tenho esse discurso de que tão importante quanto as vitórias é o bom desempenho, a regularidade, né? Como eu falo bastante, o compromisso tático, a aplicação tática. Só que assim, gente, nesse calendário insano, com essa temporada extremamente longa, com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Mundial, é praticamente insano exigir um futebol vistoso, um futebol lindo, um futebol que encha os olhos. Não dá, não dá. É uma temporada tão longa, tão desgastante fisicamente, que eu acho que a análise ela precisa sim ser condicionada ao resultado, porque no final do dia o resultado é o que faz a diferença. Mas mesmo assim, gente, eu não posso falar para vocês que o jogo foi ruim, que o Palmeiras jogou mal, que o Palmeiras não teve aplicação tática, que o Palmeiras não teve compromisso tático, que o Palmeiras não fez boas jogadas, sobretudo que o Palmeiras não criou boas jogadas e oportunidades de gols. Não, muito pelo contrário. Não foi o jogo mais vistoso, não foi o jogo mais bonito tecnicamente falando, mas eu, como eu já falei aqui para vocês, eu gosto de analisar a tática do jogo. Eu gosto de analisar essa aplicação tática que os jogadores, sobretudo os jogadores do Palmeiras, nesse elenco de Abel Ferreira, nessa era do Abel Ferreira, tem como premissa. Acho que a gente pode colocar essa palavra, né? Uma premissa essa aplicação tática do Palmeiras. Palmeiras é um time muito organizado. Palmeiras é um time que, como eu sempre falo para vocês também, é um time de compensação. Então, quando um cara não tá tão bem assim, o outro compensa, né? Então, eu acho que a gente tem alguns pontos aqui que a gente precisa colocar. A gente vai falar sobre o gol do Vitor Roque, o primeiro gol validado dele, né? Enfim, saiu, tirou esse peso dele. Acho que a gente pode colocar nessa conversa aqui a partidaça que o Giai fez. O Giai tem sido um projeto mesmo do Abel Ferreira, mais um desses projetos do Abel de pegar esse jogador com cautela, com atenção, com carinho, lapidar, fazer um trabalho não somente desses fatores de rendimento técnico, tático e físico, mas também mental, para aguentar sim a pressão num time gigante como é o Palmeiras. Então, como eu falei,
O Giai, ele tem sido esse projeto do Abel, mais um deles, já fez isso com o Zé Rafael, fez isso com o Rony e outros jogadores que passaram pela gestão do Abel Ferreira, e o Giai é mais um desses jogadores e que tem colhido, sim, frutos e merece, enfim, todos os aplausos pelas partidas que tem feito, né? Ontem não somente evitou o gol do Vasco com aquele movimento belíssimo, né? Assim, dá para ver nitidamente que ele a todo momento ele olha o que o jogador do Vasco está fazendo. Em nenhum momento ele tira a atenção, em nenhum momento ele tira os olhos, a atenção dos movimentos, né? E, sobretudo, da movimentação da bola através do jogador do Vasco. Então, ele faz um movimento perfeito para tirar o gol. E, como eu falei, defensivamente tem sido um dos principais jogadores, né? Pelo setor direito do Palmeiras, ele se apresenta no ataque como uma solução também. Então, toda hora ele tem uma potência física, né? Ele tem esse fator de rendimento físico, para mim, é acima da média, não somente nesses últimos jogos, mas o que ele fez lá no Beira-Rio contra o Internacional e também contra o Bolívar na altitude, para mim, é um cara que eu tenho visto que esse fator de rendimento físico é sim acima da média. E para um time que joga dessa forma tão coletiva, esse fator de rendimento é muito importante. Você vê que em anos anteriores, o Palmeiras sempre se destacou em algum rendimento, em algum fator de rendimento. Ora era no físico, tático, emocional, né, mental. Tecnicamente, agora em 2025, quando fez essa janela super agressiva no mercado, então a gente pode falar que tecnicamente hoje o Palmeiras tem sim um time, um elenco acima da média. Só ver o banco do Palmeiras, que em anos anteriores a gente falava que o time principal, os 11 principais eram sim muito bons, tinha qualidade técnica acima da média, mas o banco precisava ser reforçado. Hoje não. Hoje o banco do Palmeiras é sim muito bom, muito competente, com uma qualidade técnica acima da média. Paulinho entrou muito bem de novo. E algo que eu gostei que o Abel Ferreira fez foi ter colocado o Flaco Lopes. Desde que o Vitor Roque chegou, eu tenho visto que o Flaco ele está mais leve, mais tranquilo para efetuar as melhores decisões, as melhores ações. É verdade, ontem ele perdeu um gol que eu não sei, eu preciso ver de novo a imagem, eu não sei se realmente estava impedido. Parece que ele estava um pouquinho à frente, mas as linhas teriam que ser traçadas caso fosse, né, gol, caso a bola tivesse entrado. É verdade, perdeu esse gol, mas assim, não dá para cobrar porque ele tem feito partidas muito importantes, decisivas. É algo que me chama atenção num jogador de futebol, nas ações dos jogadores, é quando um jogador não faz somente o trivial. E o Flaco Lopes não tem feito somente o trivial, gente. Pode perceber, ele não é aquele jogador que, até pela sua estatura, poderia ficar só lá na área, né, esperando as melhores oportunidades, as melhores chances, mas não. Ele é um cara que ele sai constantemente da pequena área, ele tem uma movimentação muito interessante, ele tem mostrado agilidade, eficácia, ele tem mostrado repertório, algo que não estava acontecendo antes. Então, eu tenho gostado muito das partidas do Flaco e eu gostei sim das substituições do Abel, sobretudo essa, de tirar o Vitor Roque, dar espaço também para o Flaco Lopes, já que, enfim, tem demonstrado que merece sim também estar em campo e brigar, né? Brigar por ter essa competitividade. Eu acho muito saudável, é muito natural, né? Eu acho muito positivo isso para um elenco recheado de jogadores tecnicamente muito bons e acima da média, né? Falando um pouco do Vitor Roque, eu fiz um vídeo no meu Instagram. Isso foi um dia depois da vitória do Palmeiras contra o Corinthians, que eu falei que o torcedor do Palmeiras, a maioria, eu posso falar, não estava preocupado com o gol do Vitor Roque, que ainda não tinha saído. E eu chamei atenção justamente para isso, que desejo é muito diferente de preocupação. Por quê? Porque todos realmente tinham o desejo e
esse sentimento que já estava na hora, pelo tanto que o Vitor Roque estava entregando dentro de campo, né, com raça, força, vontade, técnica, uma força física que surpreende demais. Olhando o Vitor Roque até no campo, é algo. Esse fator de rendimento também me surpreende muito. Esse fator físico, ele é muito forte, ele briga por todas as bolas, ele briga em todas as jogadas, em todos os lances. Então, assim, existia esse desejo de querer ver esse gol validado, porque ele fez 2 gols, cavou 2 pênaltis, mas os gols infelizmente foram anulados. Mas a preocupação, ela não existia, né, era uma questão de tempo. E ontem, o Vitor Roque conseguiu fazer seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. E assim, o que eu vou falar para vocês? Mais do que merecido, veio na hora certa, foi com o gol dele que o Palmeiras saiu de lá de Brasília, do Mané Garrincha, com a vitória, ou seja, teve uma participação muito interessante, muito importante, fundamental e essencial. Eu acho que o Palmeiras está num caminho muito certo. Eu tenho visto registros muito positivos desse time, desse elenco. Esse Palmeiras vai sim fazer uma temporada. Essa temporada de 2025 pode ser sim muito interessante para o Palmeiras. O time, é bom lembrar que ainda está se ajustando, ainda está se adaptando, sobretudo se moldando, ajustando realmente, né, a novas perspectivas, a novos repertórios, a novas jogadas, a uma nova maneira de jogar, mas tem um caminho pavimentado, tem um caminho certo que é muito bem liderado por essa comissão técnica que está, né, no Palmeiras há quase 5 anos. Vocês sabem que eu defendo aqui a comissão, vocês sabem que eu defendo o trabalho longevo. Eu acho que é uma dádiva, sobretudo aqui no Brasil, sobretudo um benefício até de ter uma comissão técnica há tanto tempo vencedora, com tantos títulos e que realmente faz a diferença, sobretudo numa reformulação, gente. Reformulação nunca é fácil. Já falei aqui para vocês e eu torno a repetir. Uma mudança, ela nunca é feita sem dor, sem incômodo. Não, isso não é possível, isso não existe. O Palmeiras teve sim seu período de adaptação, que a parte técnica, né, o jogo em si não estava tão bom assim, não de resultados, mas de dentro do jogo mesmo, no campo, falando campo e bola, mas a gente vê sim, hoje, um caminho, como eu falei, pavimentado para uma temporada que o Palmeiras pode sim fazer muito interessante. Com esse calendário novamente tão insano, tão competitivo, o sarrafo subiu dos outros clubes também, dos outros times, os outros times se reforçaram. Então, eu acho que é total mérito do Palmeiras de ir na casa do adversário, ganhar, aplicar seu jogo, aplicar seu ritmo, aplicar seu repertório tático. E o que eu tenho visto alguns jogos atrás, já desde esse começo de temporada, que o Palmeiras dessa era de Abel Ferreira sempre fez, e eu notei que não estava mais fazendo e voltou, né, nessa temporada de 2025, que é se adaptar ao esquema tático do adversário. Então, o Palmeiras tem feito isso, e o Palmeiras tem se encontrado nessa maneira de jogar, que está assim acostumado, mas que tem adicionado repertório, tem adicionado um modo diferente de jogar. E como eu falei, eu acho que pode sim ser uma temporada muito vitoriosa, muito interessante desse Palmeiras, que ainda está em reformulação, ainda está se ajustando e se adaptando, mas a gente vê registros de um time muito maduro dentro de campo, um time muito organizado, a defesa muito bem postada, Gomes liderando a zaga novamente, o Gomes voltando a ser aquele xerife mesmo, aquele cara que organiza a zaga, aquele cara que toma conta, né, da zaga do Palmeiras. E é isso, gente. Eu acho que todos os pontos aqui foram falados. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Essa semana temos Libertadores. Agora a gente pega uma semana aí, o Palmeiras pega jogos em casa também, o que é bom depois dessa rotina aí insana de cada hora tá num canto. Vai ter um descanso agora para, enfim, para treinar e para fazer seus jogos em casa no Allianz Parque. Vai ter um jogo também na Arena Barueri, que estarei presente contra o São Paulo, um jogo muito importante também já
no próximo final de semana, domingo, Dia das Mães, estarei lá. E é isso, gente. Acho que falamos tudo por aqui. Bom, se você caiu de paraquedas, não conhecia meu trabalho, não conhecia meu canal, curtiu o conteúdo, curtiu o canal, então duas ações que eu falo que são muito importantes, tá? Primeiro, o seu like. Segundo, se inscreve no canal se você gostou. Você ajuda esse vídeo aqui a chegar para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. E como eu falei, você me ajuda muito. Combinado, gente? Volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra. Sempre.